Vale a pena correr atrás da qualidade de vida aos 33 anos? Ou será que eu estou pedindo demais? O que seria de mim se eu não tivesse arriscado? O que eu estaria fazendo uma hora dessa? Será que eu estaria no mesmo lugar? Será que eu estaria no mesmo cargo do emprego que eu deixei lá em 2020? Será que eu estaria em outro? Será que eu estaria milionário, rico? Não sabemos, mas eu arrisquei. Arriscar é o primeiro passo. Aos 33 anos, se eu não tivesse coragem de me mudar, se eu não tivesse coragem de recomeçar do zero, só que na verdade não é recomeçar. Aos 33 anos a gente já tem bagagem suficiente para saber que não é recomeço, que é continuação. A continuação da sua vida, mesmo que de uma forma completamente diferente, mesmo que em um lugar completamente diferente, mesmo que longe de todas as pessoas que a gente ama, longe da nossa família, longe do nosso conforto, longe da nossa cama confortável, porque eu deixei uma cama confortável para poder dormir em uma cama que eu não conhecia, uma cama pequena, de solteiro que eu não estava acostumado. Então eu posso afirmar que aos 33 anos essa coragem ela surge. Ou melhor, a minha surgiu aos 30, mas hoje eu continuo do mesmo jeito. Além de todas essas afirmações, eu posso te dizer que hoje eu começo uma nova trajetória. Esse é só o primeiro vídeo da minha estruturação. O que é que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. Eu estou numa tentativa, eu não gosto da palavra tentativa, eu estou fazendo meu primeiro vídeo hoje de uma forma consciente, porque no passado eu já fiz dessa forma, no passado eu já quis fazer, só que eu fazia sem sentido. Ou melhor, a minha diferença para o passado, do que eu já comecei no passado, é que hoje eu consegui realizar algumas pequenas coisas. Essas pequenas coisas, elas me fizeram manter o foco. A exemplo de uma caminhada de 5 km, eu não parar nos 3 porque eu não precisava fazer os 5. Não, agora eu concluo, eu faço a conclusão, então consegui uma pequena meta, desde 1 km ou 5 km caminhando, ou ao meu exemplo que eu fiz, o segundo caminho da fé, coisa que eu inimaginava fazer. O caminho da fé, para quem não sabe, ele é uma caminhada de 318 km, e assim, feitas em média 12 dias. A primeira vez eu fiz em 11 dias, a segunda vez eu completei em 9 dias. Então assim, depois de realizar pequenas ou grandes coisas como essa, eu sei que tudo que eu começar a partir desse momento, eu também pretendo finalizar. Eu não vou simplesmente desistir. A gente chega nessa idade, não é a idade muito dos anos, mas é a idade da formação. A idade do aprendizado. A gente sabe que a gente deve continuar um pouquinho a cada dia. Um pouquinho de ontem, assim como essa pequena gravação hoje que eu estou fazendo, eu vou fazer outras amanhã e outras depois. E convido vocês a participar dessa trajetória. Só que dessa vez eu quero estar trazendo também alegria para as outras pessoas. Não que antes eu não quisesse, só que focado em trazer dessa forma alegrias para os outros. Afinal, o que seríamos da gente se a gente não trouxesse benefícios aos outros também? Logo, aqui eu estou transformando um canal, esse canal que foi criado há 2 anos atrás, quando eu tinha outros propósitos, então eu estou transformando, trazendo uma cara nova para ele com a mesma essência, com os aprendizados que eu tive durante os 2 anos. Então esse canal ele vai ser dedicado a mostrar as minhas viagens, mostrar os locais onde eu estou, não que eu vá viajar muito. Hoje eu pretendo ficar no lugar, eu já escolhi essa cidade aqui para eu viver, certo? Então eu vou mostrar as minhas viagens a passeio. Antes era uma viagem sem rumo. Esse era o meu objetivo, viajar sem rumo, sem saber para onde vou, sem saber onde vou chegar. Hoje eu diria que eu tenho um porto seguro. Vamos supor que eu vá fazer uma viagem que é um desejo, um sonho para a China. Então eu vou conhecer a China, mas não é para eu ficar lá. Eu vou passar uns 8 dias, 15 dias que seja para frente, mas aí eu vou voltar para cá. Esse é o meu porto seguro. Aqui eu achei o porto seguro. Gostei. Pode ser que num futuro não tão distante eu mude, eu conheça uma pessoa que eu gosto muito do interior de Minas Gerais. Eu tenho essa disposição para fazer essa mudança, mas o meu desejo hoje é retornar para o ponto que eu mais gostei. Essa é a diferença do meu passado. Eu queria simplesmente sair antes, sabe? Antes, há 2 anos atrás, eu queria simplesmente sair e não retornar. Maringá foi a primeira cidade que eu retornei. E isso foi surpreendente para mim, porque quando eu retornei, eu estava num local muito bacana que era
Balneário Camboriú. Na verdade, eu morei em Itajaí e usufruía de Balneário Camboriú, que é do lado, né? Então, como é que eu saí de uma cidade tão promissora como aquela para poder retornar para cá? Porque eu já conhecia. Eu já conhecia a qualidade de vida de Maringá, e a qualidade no sentido disso aqui, da liberdade, de ter pontos no meio da cidade onde eu possa me envolver com a cidade e ao mesmo tempo não me misturar com as coisas dela. É interessante, né? Igual um parque como esse daqui, onde tem plantas, flores, animais, passarinho, pessoas caminhando, fazendo corrida, e você não se envolve com tudo que está acontecendo nela. É inexplicável, não tem explicação, é só qualidade de vida. Eu estou no centro da cidade usufruindo do que ela pertence. Isso aqui é da cidade e eu estou sozinho aqui nesse ponto, nesse momento. Um banco que muitas pessoas já devem ter utilizado, eu estou usufruindo só para mim. Olha que interessante isso, né? Então eu posso utilizar o material público. Aqui é o Buracão, mas existem vários outros parques. O Parque do Ingá, por exemplo, ele é um parque muito mais movimentado, mais voltado para corrida. Aí também tem o Eurogarden lá, que é um jardim dedicado, muito maravilhoso o espaço, vou mostrar para vocês também. Mais concorrido de certa forma no final de semana, um local, mas todo com a mesma finalidade, um local para piquenique, para acampamento, um local para você usar, não é só dentro da sua casa. Porque a qualidade de vida ela não está dentro da sua casa em você poder simplesmente trabalhar e encher sua geladeira de comida. Isso não é qualidade de vida, isso é poder de compra. O poder de compra ele tem dentro de grandes condomínios, mas não significa que ele tem qualidade de vida, ele tem poder de compra. Aqui a gente tem a qualidade de vida em poder utilizar o material público. Então, que é de todos, e a gente encontra qualidade para todos, em momentos diferentes, de várias formas. Essa talvez seja a grande diferença daqui da cidade de Maringá. E se eu pudesse, além de alcançar uma qualidade de vida maravilhosa, diferente inclusive da que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho qualidade no sentido do uso do bem público, mas se eu chegasse e conseguisse, que é o meu desejo, transmitir isso para algumas pessoas e algumas pessoas conseguirem modificar a forma que elas vivem através dos meus vídeos, esse é o meu interesse hoje. Talvez a sua, talvez você só esteja precisando de uma motivação para fazer algo, ou aquele primeiro passo, porque eu não posso ensinar o caminho para a pessoa, mas eu posso motivar a dar o primeiro passo. Assim foi eu no passado, eu precisei de algum incentivo, mas não naquele incentivo direto, mas na forma de uma palavra, tipo assim, se ele fez, eu também sou capaz de fazer. Então isso para mim é o mais importante hoje, mostrar que eu sou capaz e despertar a capacidade de outras pessoas também. Eu não quero ser aqui melhor que ninguém, porque eu vou te falar que foi muito difícil para mim. Vai ser muito difícil para qualquer pessoa que ela tente da mesma forma que eu tentei. Muitas vezes eu viajei para lugares sem um centavo sobrando, só para ganhar o que eu tinha lá, sabe? Então a minha forma de ganho ela foi despertada em diversos momentos pela necessidade. A exemplo, quando eu me mudei para cá, que agora essa parte eu vou contar para vocês. Na verdade, eu não vou mostrar só como eu me mudei para cá, eu vou mostrar de onde eu vim, como eu fiz para vir para cá, o que me motivou a vir para cá e o que me motivou a me tirar da minha zona de conforto, talvez. Porque hoje eu estou muito longe de alcançar o que eu queria, mas eu diria que eu tenho muito aprendizado para poder recomeçar quantas vezes fosse através das minhas experiências de recomeços. E eu não quero mais hoje começar do zero, e nunca é recomeçar do zero, a gente sempre tem o aprendizado. Então assim, se tudo que eu fiz eu não tivesse aprendido nada, nem eu sei o que eu faria. Porque tudo que eu fiz, eu aprendi muita coisa. Todos os desafios que eu já passei, inclusive na mudança quando vir para cá, não foi uma mudança fácil. Eu simplesmente tomei a decisão, falei vou e fiz. Talvez eu não faria dessa forma, eu faria diferente, na verdade, entende? Esse é um dos aprendizados. Porque eu tomei uma decisão no sábado, me preparei no domingo e na segunda eu vi. E eu estava a 420 km de distância, se não me engano. Como qualquer pessoa que se arrisca, eu também tive dúvidas. Mas eu fui. E como qualquer dúvida ela traz dificuldade, eu fiz dessa dúvida uma motivação. Eu falei, será que vai dar certo? Então já tinha ali 50% de chance de dar certo. Eu não tinha a chance de não dar certo. Fiz a pesquisa no Google, simplesmente foi a forma que eu tomei e decidi de fazer foi desse jeito. Eu estava com pouquíssimo dinheiro, era o dinheiro da gasolina, eu tinha um carro,
o tanque cheio, o carro alugado, na verdade, que eu fazia Uber em Curitiba na época. Eu tinha rodado Uber, estava de uma certa forma estável, no sentido de que eu rodava, ganhava e pagava as contas, rodava, ganhava e pagava as contas e comia bem. E aí eu tomei a decisão de sair de lá por conta do frio. O frio naquela época foi em julho de 2023, estava bem ruim de eu lidar. Eu tinha ficado gripado várias vezes, eu não estava conseguindo nem trabalhar direito, então assim, eu ia botar tudo a perder naquele frio. Eu não sabia quando o frio ia acabar. Era final de junho para início de julho. E aí eu comecei a pesquisar numa sexta-feira as melhores cidades do Brasil para se viver, só que de uma forma onde o clima também ele me motivasse, porque lá não estava me motivando, estava me destruindo aos pouquinhos, porque eu não estava acostumado com aquele frio todo, apesar de ser uma cidade bacana. Naquele momento foi um frio demais, né? Achei Maringá como um clima agradável. Estava lá entre as melhores cidades do Brasil para se viver naquela época, em 2023. Tinha passado em primeiro, segundo do ranking, se não me engano, algumas vezes. E aí já não estava mais, mas ainda era no Paraná. Estava 400 quilômetros, se não me engano, 400 e poucos quilômetros de distância. Então, para mim, estava mais acessível do que se eu fosse mudar para um outro lado do país, por exemplo. Logo, decidi num sábado. Trabalhei pra caramba num domingo no aplicativo, adicionei um dos aplicativos que me ajudou bastante foi o BlaBlaCar. Eu adicionei a corrida no sábado à noite e no domingo eu fechei todos os lugares. Eu coloquei o BlaBlaCar como carona, era remunerada, se não me engano, a R$ 130 por pessoa de Curitiba até aqui em Maringá, né? E então eu fechei, lotei. Cara, aquilo ali me motivou de uma forma tremenda, porque eu fiz os cálculos, já pagava a gasolina da locomoção e sobrava um dinheirinho para mim, né? E aquilo ali eu fiz. Decidi desse jeito, peguei os passageiros, marquei para segunda-feira de manhã, acho 6 horas da manhã a saída de lá. E assim eu fiz, saí nos lugares pegando os passageiros que estavam programados. Para quem já usou esse BlaBlaCar entende o funcionamento dele. A gente marca a corrida, tô indo para tal lugar. E adiciona como carona e essas pessoas elas pagam a carona para a pessoa, que sou eu no caso, o motorista. Então ali eu já descobri que eu tinha uma liberdade muito maior através de mais uma plataforma que era essa. Conseguindo fazer isso, eu cheguei em Maringá e agora eu vou dormir aonde? Eu não me recordo, era uma segunda-feira, eu não me recordo qual momento, mas foi quando eu cheguei aqui, eu utilizei um outro aplicativo que foi o Airbnb para poder dormir a primeira noite. O engraçado é que naquele dia eu estava com a sobra de 400 e poucos reais, o Airbnb era 80 e poucos à noite, se não me engano eu peguei uma noite, né? E fui no supermercado, paguei, óbvio, pelo aplicativo tudo certinho. Aí antes eu fui no supermercado para poder abastecer, comprar algumas coisas minhas, biscoito, coisas que eu precisava para me manter, né? Cara, te juro, veio a minha primeira dificuldade no primeiro dia que já era noite. Eu lembro do supermercado Super Mufato daqui, eu perdi 200 e poucos reais. Mexendo na carteira, pegando em dinheiro, o dinheiro que eu tinha recebido, perdi. Quando eu cheguei em casa não estava mais com dinheiro, então foi onde eu descobri que eu tinha perdido. Aí aquilo ali não sei se me motivou mais ou se me destruiu aos poucos, mas eu já estava com uma noite garantida aqui na cidade. E isso me deixou super preocupado. Voltei no supermercado, mas não achei quem encontrou que seja muito feliz com dinheiro naquela época, não sei para quem foi. Mas enfim, não encontrei o dinheiro de volta. E no outro dia eu precisei acordar cedo, ligar o aplicativo, fazer mais dinheiro para poder almoçar, fazer dinheiro para poder mais uma noite. E as 3 primeiras noites eu fazia dinheiro para noite, para comida, só que estava muito cansativo, estava cansado de viagem, estava sem parar. O que foi que eu decidi? Decidi dormir dentro do carro. Então acho que na 4ª noite eu dormi dentro do carro e como era uma cidade segura, eu assisti vários vídeos primeiro antes de ver, né? Eu vi que outras pessoas já tinham dormido dentro do carro também, em outros lugares e tal, e isso me motivou. Resumindo, eu precisei passar por esse sofrimento todo, eu precisei ganhar dinheiro, para eu juntar um dinheiro a mais eu precisei dormir dentro do carro, então dormir dentro do carro não foi fácil não, tá, gente? Para quem pensa que é fácil, eu tô contando aqui, não foi. A catedral aqui mesmo que tem, quantas noites eu dormi ali, acho que... Não sempre, mas... e como é que eu fazia para tomar banho? Eu intercalava. Dava para tomar banho no posto, por exemplo, mas tinha noite que eu dormia no Airbnb,
tinha 2, 3 noites eu dormia dentro do carro. Aí eu fui fazendo BlaBlaCar para outras cidades, inclusive de volta a Curitiba, porque tinha como ganhar um pouquinho mais. Aí eu fiz viagens de volta para Curitiba, dormia lá em Curitiba dentro do carro, eu voltava para cá no outro dia, aí fazia viagens para Londrina no BlaBlaCar também, ganhava um dinheirinho a mais. E foi dessa forma que eu fui me mantendo e fazendo até meio que dá certo um pouquinho ali, mas lá pra frente que foi dar. Isso aqui eu tô resumindo a história pra vocês. Mas o que eu tô falando é que precisam dos percalços, precisam das dificuldades para poder a gente fazer a nossa motivação dar certo. Mas isso aqui foi só um resumo do como eu vir parar aqui, que eu não posso contar a história toda porque tem muita história, é muito longo. Quem sabe um dia eu conte mais, eu aprofunde mais sobre isso. Eu sei que eu vir parar aqui e com o tempo, com o passar do tempo, foi dando certo. Só que eu sou um pouco motivado pela mudança. Aí já teve a parte que eu saí daqui, eu já morei em Balneário Camboriú, e aí de lá eu decidi retomar para cá por conta da qualidade. Eu tô ficando velho, de certa forma, aos 33 anos, e eu venho ganhando uma certa segurança necessária para a minha vida, porque eu tenho muitos sonhos de parar em um lugar. E se for o lugar que eu escolhi para poder viver. Não sei se vai ser isso. A minha escolha ela é até o presente momento. É um local mais adequado para os meus sonhos, para o que eu preciso. Não exatamente no centro da cidade, dentro da cidade, porque eu não gosto mais de centro de cidade. Eu não gosto. Por isso que eu gosto tanto disso aqui, dessa liberdade que a gente tem. De árvores, de aconchego, de sombra, igual tá um sol muito forte lá, mas eu tô no meio da sombra aqui. Então eu gosto dessa liberdade, o que talvez vá me levar para uma fazenda, um sítio no futuro. Mas no momento, até aqui, para a gente que fica almejando o melhor, é o melhor lugar que eu encontrei para me manter. Te falar que eu não tenho dúvidas é impossível confirmar isso, mas eu tenho dúvidas de será que eu estou fazendo certo, será que eu não estou? Mas uma coisa eu tenho a certeza do que eu quero dar certo. Então dúvidas existem, porém as certezas elas são mais fortes do que essas dúvidas. Eu não tenho medo hoje, o que eu tenho é uma certa forma um controle para a minha segurança, um controle para o meu futuro, um controle para a segurança da minha vida, um controle para o meu destino, um controle para as coisas que eu quero. Então eu não posso ter o medo de não fazer, mas eu não posso ter a segurança total de também não fazer nada. O que eu quero e o que eu consegui hoje é alcançar um meio termo que talvez tenha gerado um aprendizado nos últimos 3 anos da minha vida. Os últimos 3 anos eles foram cruciais com todas as decisões que eu tomei. Muitas vezes algumas decisões que pareciam loucas para algumas pessoas, mas que para mim faziam sentido porque eu precisava ser moldado. E daqui para frente, não que eu não precise, é óbvio, daqui para frente eu preciso agora continuar moldando o que eu me transformei. Essa pessoa que tem coragem, que faz mudança, que quer fazer história, que tem sede de vencer, que tem sede de conseguir as coisas, que tem sede de proporcionar o melhor para minha família, para os meus amigos, inclusive. Então, assim, hoje eu tenho convicções e nada vai me fazer desistir. Na verdade, minto. A única pessoa que pode me fazer parar, desistir, sou eu mesmo. Eu tenho me sabotado. A gente chega num ponto da vida que a gente se sabota muito, a gente deixa muito para depois. Vou fazer amanhã. Não sei, acho que não ficou bom. Eu, infelizmente, tenho sido essa pessoa onde eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, para poder eu não atrasar e me sabotar. Eu não quero chegar um cara que começa a viajar aos 70 porque perdeu a esposa, porque não tem mais nada, porque não fez nada da vida por conta disso. Deus me livre de chegar a ser essa pessoa. Eu quero chegar aos meus 50 e ter a minha história para contar e estar estabilizado. Eu tô com a idade que eu tô novo ainda para muitas coisas, mas eu já passei do tempo de muitas coisas também. Então eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias somente. Eu tenho que saber que eu tô pronto para cair e eu tenho que levantar. Assim como criança a gente aprende, eu tenho decisão. Quando criança você cai e chora para o pai vir te levantar. Hoje eu não tenho meu pai e minha mãe presentes do meu lado para me levantar. Pode ser que eu tenha, perdi tudo, vou voltar para casa da minha mãe e do meu pai. Beleza, eu não quero ter essa segurança, esse porto seguro. O porto seguro agora sou eu. Caiu, levanta.
Esse é o ponto que a gente chega com uma certa frequência, a gente acaba começando a pensar sobre isso. Dá vontade de parar de vez em quando, né, cara? Graças a Deus eu nunca mais tive essa vontade, não. Mas é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado para a nossa geração não falhar. Por que a nossa geração? Porque eu diria que nesse período dos 29 para os 40 é uma geração completamente diferente, então é a geração que ainda pode mudar as coisas do mundo, ou ela pode se deixar levar pela nova geração, porque a antiga já se foi. Mas isso fica um assunto para um outro vídeo. Eu estou falando aqui sobre as mudanças e sobre a cidade, tá? E eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre a cidade aqui. Aqui é só o início de uma longa história que eu tenho para ser contada, para poder levar para vocês, levar benefícios, inclusive, para quem assiste. Não é simplesmente um vlog diário, não é simplesmente um vídeo qualquer, mas ele vai se tornar uma transmissão de um tempo de mudança, a qual esse tempo eu determinei, e eu quero transmitir aqui para vocês e transformar vocês junto. Um certo conhecimento do que eu aprendi assistindo outros vídeos. Eu não tive nenhum treinamento, eu não tive nenhuma aula, eu simplesmente decidi que eu ia começar, e esse é o primeiro vídeo do meu início. Meu começo, tá bom? Então fica aqui o meu convite para seguir o meu canal, fica aqui o meu convite para poder você se inscrever, para poder me ajudar. Hoje eu tô com 60 inscritos e pretendo a partir daqui para frente alcançar os 1000 inscritos, que é o primeiro ponto para qualquer youtuber iniciante. Conto com a colaboração de todos vocês, se vocês gostaram. Segue aqui para poder você ver a minha melhoria. Eu garanto que vai ter uma transformação surpreendente, porque eu sou muito determinado com o que eu faço e eu vou conseguir isso também. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até aqui e até os próximos capítulos dessa história. Beijo!